Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. A paz do Senhor para os varões. Amém. Não Está filmando. estou vendo aqui. Se quiser, eu posso virar. Como está filmando se eu não estou vendo? É porque eu estava vendo. Está escrito gravar aí? Tá. Está vermelho? Não aperta não. Se tiver, porque está gravando. É o seguinte, a paz do Senhor para os irmãos. Os varões tem muitas pessoas, mas a pessoa mais importante se está aqui é o Espírito Santo. Amém. E se ele veio, se ele está aqui, eu prefiro ter o Espírito Santo aqui e ter 3 do que ter uma multidão e ele está aqui. Então, a pessoa mais importante está aqui. Quero agradecer a meu pai pela oportunidade, Deus primeiramente, a meu pai depois pela oportunidade e pela direção desse trabalho, e ao irmão Armando e ao meu primo Vinícius, que é do grupo e está aqui também. A palavra hoje, eu vou falar, está em João, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. O Evangelho de João. Provavelmente você já escutaram essa palavra, mas a gente vai aprender um pouquinho nessa noite. Evangelho de João. João capítulo 3. Evangelho de João. O Evangelho de João. O capítulo 3, de versículo 14 e 15. Amém. Encontrou a mão? Então eu vou ler. 14. O versículo 14 e 15. João 3. João 3, 14 e 15. Eu vou ler. E isso que está falando é Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. É o seguinte, Jesus está citando Moisés, está citando uma serpente, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é importante que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso quer dizer? Que serpente é essa que Jesus está falando, que Moisés levantou? Eu ensino para o grupo que a gente tem a lei e tem a graça. A lei é o Velho Testamento e a graça é o Novo Testamento. A gente está no Novo Testamento, mas é importante a gente aprender coisas no Velho para a gente entender o Novo. Muitas palavras de Jesus tem muita coisa com lei, porque ele era um Raboni. O Raboni era o mestre dos rabinos. Jesus conhecia a lei profundamente, tanto que vocês conhecem na Bíblia, aquela passagem quando Jesus era criança e ele debateu com os mestres da lei. Mas, Thiago, o que isso tem a ver? Que serpente é essa que Jesus está citando? Para a gente entender o contexto que Jesus está falando, vamos voltar no tempo e entender essa serpente de bronze que Jesus cita, que estavam no deserto. O povo de Israel, como vocês sabem, eles ficaram um tempo no Egito, e depois desse Egito surgiu um libertador chamado Moisés, e que conduziu o povo por 40 anos no deserto. Uma parte do deserto estava cheia de serpentes, e essas serpentes, elas picavam os israelitas, e muitos acabavam morrendo. Então a solução que Deus deu pela vida de Moisés, Deus enviou Moisés para que Moisés criasse uma serpente de bronze e colocasse no alto. E aquele que olhasse para a serpente, que a pessoa que fosse picada e olhasse para a serpente, ela ia ser curada na hora. Amém? Essa história, quem quiser depois ler, dessa serpente de metal, de bronze, está em Números 21. Então o que acontece? Moisés levantou aquela serpente e todo aquele que era picado por uma cobra ia morrer, olhava para a serpente e era curado. Esse é o nosso Deus. Só que é o seguinte, o homem, ele é idólatra. Essa mesma serpente que Deus usou como instrumento de Deus para salvar vidas, os israelitas começaram a adorar essa serpente. Eles começaram a ver que o poder não estava em Deus, mas estava na serpente que foi enviada por Deus. Que Deus deu a direção a Moisés. Então eles começaram a adorar aquela serpente e começaram a colocar o nome dela de Neustã. Só que o rei Ezequias, ele destruiu essa serpente de bronze por causa da idolatria, porque eles já não estavam vendo ali como um objeto de instrumento de Deus.
mas eles estavam adorando a serpente e não a Deus que estava trazendo a provisão. E isso é não muito diferente nos dias de hoje, porque tem muitas pessoas que são usadas por Deus e a pessoa não vê que é Deus, mas ela vê que é o profeta, ela vê a pessoa. E todos nós um dia também seremos quebrados. Um dia todos nós iremos como morremos ficar nessa terra. Então a glória tem que ser de Deus, porque quem faz é Deus. Essa história do rei Ezequias, ela está em 2 Reis 18:4, que cita que os israelitas chamavam serpente de bronze de Neustã e que o rei Ezequias quebrou essa serpente. Então a gente entende que essa serpente no deserto Moisés usava para todas as pessoas que eram picadas, olhavam para a serpente e eram curadas. Amém? E Jesus? Agora vamos falar de Jesus. Assim como as pessoas olhavam para as cobras, olhavam para a serpente, essas que eram picadas e recebiam a cura, hoje em dia nós temos Jesus. Ele nos salva. A serpente de bronze salvava a gente da morte física, mas Jesus salva a gente da morte física e da morte espiritual. Por isso que Jesus foi levantado. No passado foi levantado para curar as pessoas daquelas cobras, daquele veneno. E Jesus foi levantado para nos curar do veneno do mundo. É isso que ele foi levantado. Muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas precisam conhecer Jesus. E a nossa função é levantar Jesus para essas pessoas, para que elas possam olhar através da nossa vida Jesus Cristo e sair daquela vida de pecado onde estava. Porque não é gente, é Jesus. Assim como não era a cobra, não era Moisés, era o mesmo Deus que está aqui nessa noite, através do Espírito Santo. Então, hoje nós somos livres da morte, porque olhamos para Jesus. Então, essa é a palavra que eu tenho para falar para vocês. É uma palavra pequena, uma palavra curta, e eu espero que vocês tenham aprendido, porque eu também estou aqui para aprender. Então, eu quero agradecer a Deus. Essa é a mensagem que eu tenho. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi? Desligar? Não, então, vai falar. Senhor, obrigado, Pai. Tá. Que tu fala mesmo na tua palavra que às vezes tem certas coisas que não é por muito falar, Senhor.